Gente, sinto muito pra vocês que é pra relembrar o acampamento, então eu tenho que falar também. No fim das contas, sinto muito o pessoal do centro que me ouve todo ano, vai me ouvir de novo. Gente, fiquei pensando bastante sobre o que falar. E penso que essa nossa volta à rotina, esse nosso retorno, traz esperança. Apesar da gente ficar com saudade do acampamento, a gente queria ficar lá mais tempo e tudo mais. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa volta à rotina, sobre tudo que talvez todas as sensações, sentimentos que talvez vocês tenham passado essa semana. Mas antes, vamos ter que entrar e adentrar no nosso tema central do acampamento, que era a Copa do Mundo. E eu vos trago, como um bom conhecedor e amante do futebol, vos trago novidades, vos trago conhecimento a respeito da área do futebol. Se você odeia, talvez você vá desligar o seu cérebro nesse momento. Mas tente pegar. Eu vi algumas pessoas para mim, não pode tocar na taça se não é campeão. Viu? Pegaram, foi ali 5 minutinhos, pegaram a informação. E aqui, esse ano, nós temos a 23ª Copa do Mundo. Beleza? 23ª. É um dos maiores eventos esportivos do planeta. E o detalhe curioso é que, em 23 edições, somente 8 países ganharam a Copa do Mundo. 8 países, somente 8 seleções. Contando com esse ano aqui, sem contar esse ano, todas que participaram anteriormente, já 80 seleções diferentes participaram das Copas do Mundo e 8 venceram. Beleza? Sabemos aí Brasil, Argentina, Uruguai, os daqui, aí Alemanha, Itália, enfim. Eu saberia falar todos, mas não irei por aí. Mas assim, o que eu gostaria de destacar é que nem mesmo o Brasil, o maior campeão, ganhamos 5, escapou de vexames e frustrações. Está aí o pessoal da Alemanha para nos provar que o 7-1 está presente. Antes do 7-1, a gente tinha um trauma com a Copa de 1950, que tinha sido no Brasil também, a gente tinha perdido para o Uruguai a final. E então, quem ama o futebol, no fim das contas, tem que aprender a lidar com a derrota. Vejamos que isso não é só na Copa do Mundo. Hoje tem Grenal 9h30, acho que é alguma coisa assim, né? Essa semana eu não consegui pensar muito nisso. Mas levemos ao nosso bairro aqui, né? A nossa região. A gente tem a Libertadores da América, da qual tem um slogan muito massa. Faz uns 4, 5 anos que a Libertadores da América tem um slogan pela glória eterna. Maravilhoso, né? Maravilhoso, um slogan massa. E se a gente for pensar, lógico que temos a dupla Grenal, o Grêmio e Inter aqui, a gente tem 5 títulos somados, né? Obviamente o Grêmio tem 3, né? E o Inter tem 2. Mas olhando a realidade, a gente tem 60 edições de Libertadores da América e a dupla Grenal ganhou 5. Então a história ela é muito mais feita de derrotas do que de vitórias. A gente muito mais perde no esporte do que ganha. O Grêmio muito mais perde brasileiros do que ganha. Tem 2 brasileiros, perdeu 100, sabe? Copa do Brasil, tem 5. Nossa, ganhou muitas Copas do Brasil. Tem desde 91, tem 34 Copas do Brasil, sabe? Então a verdade é que o futebol ele traz esse aspecto agridoce de que a gente perde, mas fica ali na expectativa e aí? Relembrando ali os anos gloriosos ou a sensação de comemorar uma vitória, a gente fica, nós perdemos. Mas vai chegar um dia que a gente vai ganhar de novo, quem sabe? Vai chegar uma hora que vai encaixar o time ali na reta final. Copa é assim. Copa a gente tem que encaixar depois do mata-mata. E isso não é só no futebol. Talvez você goste de séries. Talvez se você que é apaixonado por séries, né? Eu tive que pensar nas meninas também, mas talvez você tenha assistido Grey's Anatomy e This Is Us. Gente, são séries de derrota. São séries de morte. O protagonista morre. Eu lembro assim, claramente, eu lembro da Gabi me ligando uma vez falando, amor, eles morreram no acidente de avião. Eu pensei, cara, a gente tava conversando no telefone, eu joguei no Twitter, assim, pra ver se tinha tido algum acidente de avião realmente. E ela estava desesperada, chorando por causa de Grey's Anatomy, porque eles tinham morrido ali num acidente, sei lá, enfim. Então a verdade é que as histórias que a gente assiste, Game of Thrones também é bem marcado por isso e tudo mais, são séries marcadas pelos protagonistas morrendo, por quem a gente tanto tem um apreço, gosta aquele sofrimento de morreu. E as histórias do dia a dia, músicas, enfim, uma das que eu ouvi no rádio essa semana, tá? Porque, voltando ao acampamento, acho que era o que estava passando,
Tem Is the Climb, acho que é da Miley Cyrus, né? Que alguma coisa I gonna have to lose, tá? Algumas vezes nós temos que saber perder também. E várias vezes nós temos que saber perder no fim das contas. É músicas, é o esporte, é o entretenimento. É tudo marcado por derrotas, é tudo marcado por mortes, é tudo marcado por sofrimento no fim das contas. O sertanejo universitário que faz tanto sucesso no nosso Brasil afora é sofrimento, é dor, enfim, é sofrimento do coração, mas também é sofrimento. E tudo isso aponta para nós e grita a todo momento uma verdade ensurdecedora que é: esse mundo está errado, tem algo de errado, tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. E o que isso tem a ver com a nossa volta do acampamento? No acampamento, temos aquele clima leve, maravilhoso, uhul. Tempo de devocional, temos 30 minutinhos separados no cronograma para fazer devocional. Tem tempinho para a gente louvar, tem tempinho para ouvir a palavra, tem reuniões específicas para isso. Tudo conduz a gente a ter aquele momento com Deus que talvez no dia a dia tudo joga contra. Dá vontade de ficar mais? Temos vontade de ficar mais? Deu saudade do ano passado, que teve feriado no dia 21, na segunda-feira. Foi tudo mais corrido esse ano, né? A gente percebeu a programação só ali, né? Que ela é um pouquinho mais corrida. Mas a verdade é que esse sentimento do acampamento que pega você, que pegou o coração, que foi muito legal e tal. Eu prometo às meninas que eu não vou fazê-las chorar como a minha irmã fez vocês na semana passada. Mas como o acampamento também tem isso, tem esse momento assim de se debruçar aos pés da cruz, de ter um tempo com Deus específico que é para aquele ambiente ali. E glórias a Deus por isso, porque é bom a gente sentir isso, é bom perceber que esse tempo juntos louvando a Deus, esse tempo juntos engrandecendo o nome dele, é uma préviazinha, mesmo que pequena e imperfeita, daquilo que a gente vai viver na eternidade. Amém? A gente vai viver isso e não vai ter fim. Vai ser não um feriadão eterno, mas vai ser louvores a Deus o tempo todo. Que dia maravilhoso quando esse dia chegar. Mas aí chegou a nossa segunda-feira. Chegou a segunda-feira. Quem trabalha já teve que acordar na segunda cedo, podre de cansado. Não recuperamos. Eu sei que eu organizo o acampamento há 4 anos. Eu sei que vários de vocês estão esses 4 anos. E vocês estão mais velhos, 4 anos mais velhos do que o primeiro que vocês foram. Vocês já não se recuperam mais do mesmo jeito. Vocês têm dor de cabeça no dia seguinte, estão cansados, dor nas costas. A gente envelhece, o tempo passa. Então a gente tem volta à rotina, volta ao trabalho, volta às tentações, volta às lutas, volta a nossa prioridade a nós mesmos, e sem um cronograma de devocional, sem um cronograma do qual a gente tem que destinar tempo obrigatoriamente, porque o Cristo é um chato que coloca que a gente tem que estar lá na pregação. Agora a gente está livre de novo. E como é que a gente se comporta a partir daí? Como é que é o normal da nossa vida? A verdade é que o normal da nossa vida é a luta, o normal da nossa vida é o sofrimento, o normal da nossa vida é essa batalha no dia a dia. É lutar contra a nossa vontade, como Paulo diz. É não fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que Cristo nos chama a fazer. E, enfim, a gente vai ver um texto hoje que ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade normal, essa realidade natural da nossa vida, que é o perrengue, as frustrações, os obstáculos, as lesões. E assim, derrotados, como sem esperança, frustrados por não poder morar lá no PV, a gente voltou ao nosso dia a dia. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, tem algo a deixar claro para a gente, algo a nos mostrar e a nos desafiar, para nós que convivemos com essa dura realidade de quem tem que saber lidar com a dor, quem tem que saber lidar com o sofrimento, quem tem que saber lidar com as dificuldades do dia a dia e da rotina. Então eu convido vocês a abrirmos nossas Bíblias em 2 Coríntios 4, ou os nossos celulares, não se ouve mais nem a Bíblia, né? Abram seus celulares, seus jovens. 2 Coríntios 4, de 13 a 18. Diz o seguinte, então. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque nos desafios do dia a dia ela é resposta, ela é auxílio, ela é instrução. Nos instrui agora, através dela, a agirmos e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, se você for esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, lembre-se daquela frase ali. Esqueceu tudo. Não prestou atenção em mais nada. Meu cérebro só consegue 10 minutinhos de atenção. Lembre-se, aquilo que nos dá força para viver vai além daquilo que os olhos podem ver. Fácil de decorar, até riminha tem, fácil de decorar e de lembrar. A gente vai analisar, então, essas 3 comparações que o apóstolo Paulo faz antes. A gente vai a partir do 16 ao 18, depois a gente encerra com o 13 a 15, tá bom? Então é o seguinte, o primeiro que vemos, então, no versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É o seguinte, eu não sei qual é o número do acampamento que você falou ali, que você participou, mas o meu acho que passou do 20º. Então eu tenho um pouco mais de idade já. Não tanto assim, eu tenho cara de jovem ainda, né? Mas a verdade é que quando eles tocaram o único caminho aqui, era da minha época de jovem. Eu era jovem. Se você não conhecia, faz tempo. E a gente chegou lá, eu lembro dos meus primeiros acampamentos, 13, 14, 15 anos, que seja. Hoje só pode a partir do 15, né? O líder da época deixava mais fácil, assim. Tem burocracia do ônibus para deixar, sabe, gente? Então é por isso, desculpem aqueles menores. Mas eu lembro de ir, eu confesso que eu ia por causa do futebol. Mas a verdade é que, assim, não importa porque vocês estão indo lá para mim, tá? Lá vocês têm um ambiente que pode transformar esse ímpeto inicial de vocês. Lá eu prefiro que vocês vão com o objetivo de jogar futebol do que não vão. Porque lá pode ser que você pense, não é tão importante assim esse futebol. Não é tão legal assim. É mais legal louvar a Deus, é mais legal ouvir a palavra. Ou talvez em algum momento esporádico você esteja de joelho no chão chorando no ginásio e diga, o vôlei nada a ver, meu. É por isso que eu tô aqui. É por esses momentos com Deus. Talvez seja isso. Mas a verdade é que hoje, esse ano especificamente, a gente fez um time diferente. Fizemos um time dos adolescentes e os 30 a mais. Então eram os velhos, o Adilson velho, Fabiano um senhor, eu novo, jovem, o mais jovem deles, entre eles. E aí tinha o Thiago também, o Francesco, enfim, né? O Francesco é careca, gente. Já foi. Já foi o tempo de brilhantina dele. Mas a verdade é que, assim, a gente jogou, se esforçou. E no final eu lembro do Adilson olhando pra gente. A idade pegou, né? A gente não aguenta mais correr atrás dos guri. O Vini aguentou um jogo e machucou. Gente, a verdade é que, assim, o nosso corpo é isso aí. A tendência, talvez você que é muito jovem ainda não esteja percebendo, mas talvez você percebe que o seu corpo não se recupera mais da mesma forma do acampamento. Talvez você sente que você nunca reclamou do colchão do acampamento. Mas, esse ano tava ruim, né? É o mesmo colchão de sempre. Tá doendo as costas porque você tá velho. Porque você mudou. É você que tá envelhecendo. O tempo tá passando, o corpo tá cansando, a energia não é mais a mesma. E é isso que Paulo fala aqui. Exteriormente, a gente tá se desgastando. Exteriormente, dia após dia, a gente tá num caminho ao fim. A gente tá num caminho vai ficando curvadinho, vai começando o joelho começa a doer, jogar bola já não é mais a nossa, começa a ir pro tênis. Talvez seja isso, a gente vai ter que colocar uma quadra de tênis lá, tentar outras coisas. Talvez você perceba que fisicamente, emocionalmente e espiritualmente você mudou de anos pra cá. Talvez você faça esse comparativo. Os meninos que são mais novos, vocês estão na flor da idade, vocês ainda vão chegar no ápice físico de vocês. Mas há um ápice físico, há um declínio a partir de certo momento. E isso é claro, isso é fácil de ver, isso é fácil de enxergar. A gente vê os nossos pais, a gente vê que cara, eu que tenho 35, meu pai já está quase chegando nos 70, gente, a gente vê que está mudando,
que algumas coisas que eles não precisavam de ajuda, que era a gente que precisava de ajuda, agora a gente está ajudando. É a realidade da vida. O desgaste externo, ele é real. O desgaste externo, ele acontece. Mas o que Paulo nos convida aqui é para termos uma visão mais profunda que isso. É para enxergar além daquilo que os nossos olhos estão vendo, do que o nosso corpo está sentindo. É para enxergar além disso. Veja que você pode não correr mais quanto você correu há 10 anos atrás. Talvez você não consiga se recuperar, ou talvez você chegue na brincadeira noturna do acampamento e pense, não vai estar dando. Talvez você não tenha nem mais a mesma paciência disso. Não tem mais paciência, não tem mais pique, não tem... Cara, não é mais a minha. Mas lembrem, o meu primeiro recado no acampamento era: vista a sua skin de jovem. Mas tem que batalhar para usar ela. Tem que batalhar. Não é fácil. Por isso que eu falei. Eu sabia que vocês iam reclamar em algum momento de coisa jovial demais, como diria o Adilson. Jovial. Queridos, vejam que, apesar de você não ser mais o mesmo, apesar das dificuldades, apesar de você estar sentindo que o tempo está passando, o convite bíblico e de quem tem um relacionamento íntimo com Deus é de tu olhar no espelho e dizer: cara, tu nunca foi tão glorioso, tão bom, tão bem, nunca esteve tão bem. Porque a nossa vida cristã, ela é chamada a ser desenvolvida de uma forma que a gente é cada dia mais parecidos com Cristo. Se você está olhando para você hoje no espelho e diz: olha, eu já tive mais parecido com Cristo do que hoje, tem algum problema nessa estrada, tem algum problema nesse caminho, tem algum problema no seu entendimento dos últimos anos. O natural e o normal de quem tem um relacionamento íntimo com Cristo dia a dia é da gente se olhar e, apesar de por fora a gente estar velho, rugas ou cansaço, a gente olhar e dizer: olha, eu estou mais parecido com Cristo do que ano passado. Eu não aguento, a segunda-feira está muito mais difícil esse ano, mas eu estou transbordando mais de amor. Está mais difícil só o corpo, mas espiritualmente eu consigo ver que melhorou. Alguma coisa melhorou. E é isso que não nos deixa desanimar. É isso que não nos deixa parar. É isso que não nos deixa desistir dessa caminhada. É enxergar que, apesar do desgaste exterior, apesar da gente ficar um pouquinho mais chato com o tempo também, com algumas coisas, Cristo, dia após dia, experiência após experiência, está colocando o seu caráter em nós, em cada circunstância, em cada situação, em cada lágrima, em cada dor, em cada ruga, em cada cabelinho branco. Tem um pouquinho de Deus, é aqui que tu precisa aprender. É dessa forma. Queridos, isso é motivo suficiente para não desanimarmos. Isso é motivo suficiente para a gente chegar na segunda pós-acampamento felizes. A gente está mais parecido com Cristo. A gente talvez tenha se transformado da sexta-feira para a segunda, mas daí a gente tem que aproveitar esse ânimo para tomar decisões que vão levar o ano inteiro, que vão nos conduzir a não deixar que isso seja só o ânimo, só impulso. Aquilo que nos dá forças para viver vai além do que os nossos olhos podem ver. No versículo 17, Paulo então fala sobre os sofrimentos leves e momentâneos. Fala o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia ali em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, fala o seguinte, eu vou ler, que é um relato de Paulo, meio que dando um resumo dos sofrimentos que ele passou. Então é o seguinte: o cara que escreveu sofrimentos leves e momentâneos é o cara que passou por isso. Então vamos ler do versículo 23 em diante. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Gente, o cara que passou por tudo isso considerou
os seus sofrimentos leves e momentâneos. E aqui, nesse aspecto de sofrimentos, nesse aspecto de dor, nesse aspecto de batalhas pessoais, eu não podia deixar de relembrar a dinâmica que a gente teve na fogueira. Vocês estavam na arquibancada, eu sentei ali embaixo e eu consegui ver todo mundo levantando e tive uma noção das perguntas que mais pegaram e, assim, chorei vendo isso, gente, porque é pesado ver que o quanto a gente sofre com esse mal atual que é a ansiedade. É muita gente em pé por ansiedade, por falta de confiança em Deus, no fim das contas. Medo de fracassar. Um dos pontos que me pegou bem, assim, foi que todos seriam felizes se eu morresse ou sumisse. Eu entendo que muitos de vocês podem ter respondido isso com a intenção de tá tudo certo e tal, eu só pensei isso por algum momento. Mas tem gente que provavelmente deve ter pensado em tirar a vida nisso. Que está tão dentro do seu sofrimento, está tão dentro da sua dor, que não consegue ver saída. Como testemunho pessoal, eu lembro, na minha época de seminário, no ano de 2011, me acidentei de carro lá em São Paulo e tudo mais, enfim, tive que pagar umas contas meio altas e eu não via saída para as coisas e eu lembro que eu tenho um trauma até hoje do celular tocar, porque eu pensava que ia ser o cara do seguro, alguma coisa assim, me cobrando. Eu tenho até hoje, meu celular ficando silencioso por causa desse trauma, me deixou marcas. E uma das coisas que me deixou é que eu lembro de pensar, olha, eu entendo agora a circunstância e como uma pessoa tira a sua vida, porque eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria não existir naquele momento. Eu queria fugir de todas as dificuldades e que num piscar de olhos tudo desaparecesse. E eu penso que Paulo, por circunstâncias e tudo isso que ele passou, em algum momento ele deve ter pensado, poxa, como seria... E ele escreve isso, seria muito melhor morrer e estar com Cristo. Estou pressionado de todos os lados, ele fala, seria muito melhor partir e estar com Cristo, que é muito melhor de bom. Essa é a expressão, é muito melhor de bom que ele usa quando ele fala isso. Mas, gente, quem estava na fogueira do ano passado vai lembrar do Samuel falando que os sofrimentos que a gente passa, eles fazem mais sentido quando a gente entende quem que está conduzindo o barco. Quando a gente descansa. E é somente assim que a gente consegue enxergar as nossas dores como leves e momentâneas. Porque não é, porque dói. Dói e não vai deixar de doer. Talvez, eu digo que talvez não seja nem menos sofrido. Talvez a gente vai morrer sem saber o propósito de algumas coisas. Sabe que eu penso que às vezes a gente tem aquele jargão do tipo, quando eu estou passando por uma dificuldade. É o jargão do crente. Eu não pergunto o porquê, mas para quê? Lindo, maravilhoso. É lindo e maravilhoso. Quando a gente não está passando. Quando a gente está falando para alguém, pergunta para quê? Talvez a gente morra sem saber o para quê de algumas circunstâncias. Mas isso também é um convite a confiar que Deus tem um propósito diante disso. E o propósito, aqui Paulo deixa bem claro que vale para todos eles. Talvez não tenha um propósito específico da situação específica da sua vida. Mas a verdade é que há uma glória sendo produzida que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Queridos, sofrimentos, dores. Talvez você não vai saber o motivo específico pela situação e circunstância que você está passando. Mas o geral é que Deus está forjando o caráter de Cristo em você. Nas dificuldades, a cada lágrima, a cada dor, a cada luta, Deus está forjando em você o caráter de Cristo Jesus. E glórias a Ele, porque Ele nos considera dignos de sofrer por amor a Ele. Glórias a Ele, porque Ele usa situações adversas também para trazer a gente de volta. Sabe que a Europa, que tem tanta queda de cristianismo, os Estados Unidos, que tem tanta queda de cristianismo, muito disso se deve ao fato de que acabou virando confortável a vida num ponto que a gente não precisa mais de Jesus. Eu busco Jesus para resolver os meus problemas. E Deus conhece o nosso coração, sabedor que a gente precisa de dificuldades para aprender. Deus é soberano, sabendo que no início do livro de Atos a igreja precisava ser perseguida para se espalhar. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre o seu coração, e Ele sabe o que você precisa para ligar aquele, vou buscar Ele. Porque talvez na bonança a gente não busque. Talvez vai ser na dificuldade que a gente vai ajoelhar e dizer, Deus,
eu não sei mais o que fazer. E essa é a esperança que Paulo nos traz. Vejam, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vejam então, sofrimentos, por mais doloridos, sofríveis que sejam, estão produzindo em nós algo que pesa mais do que todos eles. Estão produzindo em nós o caráter de Cristo, estão produzindo em nós pessoas que podem olhar no espelho lá e apesar de um pouco mais velhas, o cabelinho um pouco mais branco, estou mais parecido com Cristo. E glórias a Ele por isso. O sofrimento não é em vão. Aquilo que nos dá forças para viver vai além do que os nossos olhos podem ver. E por fim a gente vê então Paulo falando assim, versículo 18, fala o seguinte: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gente tem o visível e o invisível, o transitório e o eterno. Essa ideia de tempo, ela é fantástica, assim. Quem é pai aqui já teve a experiência de ter o nenê com cólicas. E o nenê com cólicas, assim, para quem está vivendo, parece que nunca vai terminar. A criança toda noite chora e tu não sabe o que fazer para aliviar, e não tem o que fazer. Tu compra bolsinha de semente, compra, enfim. Vocês, os pais de vocês, fizeram isso com vocês, meninas. Vocês tiveram cólica. E eu lembro do Davi, eu lembro dessa sensação de tipo, nunca vai passar, nunca vai passar, nunca vai passar. E hoje eu olho para trás e para mim, tipo, cara, sabe que a minha sensação é de que não passou uma semana? Eu brinco, tipo, que pra mim, a Gabi fala, não, foi um mês e pouco. Cara, pra mim foi uma semana o negócio. Eu lembro que eu caminhava a sala toda e tudo mais, e era sofrido, porque daí ele chorava e não sabia o que fazer. Mas um pouco do que Paulo quer dizer aqui, dessa ideia de transitório e eterno, de tempo, é essa noção de a gente entender e fazer esse comparativo de, cara, beleza, talvez sejam 50, 70, 90, talvez se você é especial vai viver 100 anos. Quando comparado com uma eternidade, sem problemas, sem dor, sem lágrimas, muda a perspectiva, muda a nossa maneira de encarar. E não são, vamos combinar que não são 80 anos sofrendo. A gente tem muita coisa boa, a gente tem muito conforto, na verdade, né? Eu acho que se Paulo olhasse a nossa geração, ele dizia, esses caras não vão entender esses negócios de sofrimento aqui. Porque eles chegam em casa, tem a Netflix, tem internet, tem banheiro, chuveiro quente. A gente às vezes está mal acostumado com a comodidade que nós temos, mas a verdade é que o que nos espera é muito melhor que isso. O que nos espera deixa os nossos sofrimentos, as nossas dores no chinelo. E o tempo disso é uma eternidade. Vale a pena suportar 60, 70 anos de dor, de sofrimento, tendo em nós as marcas que o próprio Jesus sofreu. Biblicamente, a gente vai pegar personagens bíblicos, o sofrimento está ali também. Mas, queridos, o convite de Paulo aqui é para a gente enxergar além do que os nossos olhos podem ver. É enxergar uma esperança futura, enxergar esse Jesus Cristo que um dia nos resgatará, esse Jesus Cristo que a gente vai passar a eternidade louvando, engrandecendo. E tudo isso só pode ser percebido com olhos de fé. Como Hebreus 11 fala, é a certeza das coisas que não vemos. Só é possível enxergar que estamos sendo renovados interiormente. Só é possível enxergar nossos sofrimentos como leves e momentâneos. Só é possível enxergar as nossas dores como transitórias se a gente enxergar com os olhos da fé, com a certeza das coisas que não vemos. E agora voltamos ali nos versículos de 13 a 15, que fala o seguinte: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Essa é a esperança. É um convite de crer e confiar nisso de todo o coração. É enxergar isso com nossos olhos de fé. E isso deve ter um resultado de renovação espiritual. Isso deve nos levar a falar, a compartilhar. E era o tema do nosso acampamento.
quando a gente passa por dificuldades, dores, sofrimentos, quando a gente vê que esse mundo não está sendo do jeito que deveria estar, e a gente tem uma esperança viva que é Cristo Jesus, de que seremos ressuscitados com Ele, quando cremos nisso de todo o coração, não tem outro caminho a não ser transbordar de amor, graça, falando disso aos outros também. Não tem outro caminho. Se a gente crê nisso, por isso falei, cremos nisso, cremos. Conseguimos enxergar com nossos olhos de fé que há um Deus por trás de tudo isso que a gente passa. Conseguimos enxergar que, apesar de não ser tão bom voltar à nossa rotina, o nosso Deus continua ali nos sustentando e quer trabalhar conosco nas dificuldades do dia a dia também. Cremos nisso. Quem crê fala. Quem crê compartilha. Quem crê vive de forma diferente. Queridos, sabem por que esportes e séries, músicas são tão apaixonantes? Porque eles trazem um pouco da nossa realidade. Quando a gente olha e percebe que o nosso time mais perde que ganha, a gente não para de assistir e acompanhar. Porque a gente anseia, porque a gente torce, porque a gente vibra e a gente vai chegar aquela hora que a gente vai ser campeão de novo. Vai chegar aquela hora que vai terminar e a gente vai erguer uma taça, a gente vai na praça comemorar. Vai ter aquela sensação de, como o slogan da Libertadores, de glória eterna. É isso que move a paixão do torcedor. E no final das contas parece um pouco com a nossa caminhada. As dificuldades, as dores, as lágrimas carregam em si uma esperança de que um dia tudo isso vai acabar. A semana de vocês pode não ter sido a melhor do mundo, pode ter sido. Mas a verdade é que a gente não vai encontrar esse clima de acampamento, esse clima amistoso com o cristianismo. O nosso mundo é hostil. A tendência é ele nos incentivar ao pecado, nos incentivar ao erro. E não nos separar 30 minutinhos. Seu chefe vai chegar para você e dizer, você tem 30 minutinhos para devocional agora. Vá e faça. Aqueles obstáculos, eles não podem nos fazer desistir. As dores não podem nos fazer ficarem parados para sempre. As lágrimas não podem acabar conosco. Tudo isso só deve nos lembrar que um dia tudo isso vai acabar. Que esse mundo está quebrado. Que esse mundo está errado. Que ele não funciona do jeito que deveria. E que um dia, olhando com os nossos olhos de fé, a gente vai entendendo que aquilo que nos dá força para viver vai além do que os nossos olhos podem ver. Então um dia vai passar. Aproveitemos o quanto o Senhor quer falar conosco e nos transformar através daquilo que a gente passa. Seja bom, seja ruim. Amém? Então vamos orar para finalizar.